Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como preferirem por aqui mais uma vez. Hoje nosso assunto é puberdade, a gente vai tratar um pouquinho sobre puberdade, né, em animais de produção. A gente já falou a respeito do ciclo estral e agora a gente vai entender um pouquinho de como tudo isso inicia, né? Como um animal inicia aí a fase adulta, entra em puberdade. Bom, então, pessoal, o que é a puberdade, né? Qual que é a definição justa desse termo? É um processo, né? Isso não acontece de um dia para o outro, é um processo em que o animal vai adquirindo competência reprodutiva, né? Que ele passa então a ser apto a se reproduzir. Isso serve tanto para o macho quanto para a fêmea a princípio. E o seu início, né, na fêmea, agora nessa nossa discussão desse momento, né, vai depender então da capacidade daqueles neurônios que estão no hipotálamo em receber o estímulo produzido pela gônada, pelos folículos que ali estão em desenvolvimento, e produzir GNRH em quantidade tão suficiente ao ponto de promover a gametogênese e o crescimento folicular, né, até o perfil de folículo ovulatório, com consequente ovulação. Então, pessoal, nesse gráfico aqui serve para a gente lembrar, né, todo aquele processo de comunicação entre hipotálamo, hipófise e gônada. A gente lembrar, né, que tudo acontece, né, quando há então a emergência folicular através de um estímulo prévio do hipotálamo, né, que desencadeia pulsos de GNRH e faz com que FSH seja liberado pela hipófise, recrutando, né, emergindo novos folículos. Esses folículos se desenvolvem ao ponto de se tornarem folículos ovulatórios, né, através de pulsos que também vão sendo liberados de LH junto com o FSH. E aí, num dado momento, pessoal, o estradiol que é produzido pelo folículo ovulatório, ele precisa ser suficiente para causar no hipotálamo um feedback, né, um processo de feedback que a gente chama de positivo. E então, o hipotálamo vai liberar GNRH na forma de pico, fazendo com que então FSH e LH, que no caso aqui é o de maior importância, né, seja liberado em forma de pico e promova a ovulação. Então, é isso que precisa acontecer, né, para que o animal se torne púbere ou para que haja a ovulação no animal que já o é. Aqui vamos tratar agora só daqueles que não são. Bom, então o que ocorre, pessoal? Qual que é a realidade? Antes da puberdade, a gente tem isso funcionando. Entretanto, o GNRH não é liberado pelo centro de pico. Então, a liberação do LH, ela segue esse mesmo padrão. O padrão do GNRH, ela é liberada de forma pulsátil. Então, se ela não dá pico, não é possível ovular. Depois da puberdade, né, em função da reunião de diversos fatores que a gente vai estudar e de uma forma instantânea, aqueles receptores que moram ali no centro de pico do hipotálamo, eles passam a ser responsivos ao estradiol produzido pelos folículos, ao ponto que aquele estradiol em alta concentração produzido pelo folículo ovulatório, de repente, chega aqui e estimula esse centro. E aí, então, eu vou ter o primeiro pico de LH, causando a primeira ovulação desse animal pré-púbere. Bom, e novilhas? Essa ilustração aqui é uma ilustração do grupo do professor Mike Day, lá que na época, né, trabalhava em Ohio, né? Então, o que ela ilustra aqui pra gente, né? Um período de pré-puberdade, peripuberdade e puberdade. Então, aqui nessa linha horizontal, a gente vai ter o tempo do animal em meses, a idade em meses. Nessa segunda ilustração aqui em azul escuro, azul marinho, a gente vai ter o perfil de liberação de LH, de secreção de LH. Nesse perfil verde, a gente vai ter, nessa linha verde, a gente vai ter perfil de secreção de GNRH. E nessa posterior azul clara, a secreção de estradiol. Os folículos devidamente ilustrados com suas estruturas e aqui então o feedback negativo do estradiol, ou seja, o quanto aquele estradiol ainda não é capaz, né, de causar o feedback positivo, ou seja, o hipotálamo ainda está insensibilizado, né? O estradiol acaba sendo negativo e não há pico de LH. Então, pessoal, entre os 6 e os 10 meses, nesse período que a gente considera um período de pré-puberdade, esse feedback negativo do estradiol, ele é muito alto. Então, por mais, eu tenho ali folículos, tá vendo, ó?
no início do crescimento, esses folículos eles não atingem tamanho de folículo pré-ovulatório e ovulatório, então a gente tem baixa secreção aqui de estradiol, como vocês podem ver, tá vendo, ó, nesse intervalo. A secreção de RH é pulsátil e de LH também, e com intervalos maiores, tá vendo, ó, o intervalo entre um e outro. Então, aqui, a partir dos 10 meses de idade, entre os 10 e os 12 meses, a gente entra no período que a gente considera o período de peripuberdade. Tá ali quase na boca, né? Então, o que acontece? Os folículos começam a adquirir um diâmetro maior, né? A gente, então, começa a diminuir essa insensibilização do hipotálamo, ou feedback negativo do estradiol, né? E aí, com isso, aumenta a secreção de estradiol, porque eu tenho folículos maiores aqui, aumenta, né, a frequência aqui dos pulsos, pequenos pulsos de GNRH, consequentemente também aumenta a pulsatilidade de LH. E aí, pessoal, dos 12 meses em diante é quando a gente começa a observar animais púberes, né? Aquele folículo se torna tão grande ao ponto de praticamente reduzir, né, esse feedback negativo do estradiol, e aí a gente consegue alcançar níveis mais elevados, né, de LH-GNRH, né, aumenta a pulsatilidade, eu consigo ter um aumento ali também no LH. Então, a partir desse momento, isso aqui é o que alguns pesquisadores, né, observaram fazendo estudos de dinâmica folicular em animais desde os 6 meses de idade. Então, é isso que acontece nos ovários desses animais. Então, pessoal, olha só, nesse experimento aqui com novilhas Nelore, a gente tem animais com 8, com 10, com 12 e com 14 meses, né? Lá do professor Guilherme Nogueira, lá da Unesp de Araçatuba. Então, o que ele observou aqui com relação ao tamanho do folículo, diâmetro do folículo em milímetros, de acordo com os dias a partir do dia 0 em que essa onda foi emergida, né? Que iniciou a emergência da onda folicular. Então, o que ele observou? Que aquelas novilhinhas de 8 meses, olha lá, ó, entre os dias 0 e 8 da onda folicular, ela atingia no máximo 7 milímetros de diâmetro, né? 7 um pouquinho. E que então, a partir dos 10 meses, esse diâmetro aumentava, ia lá a 9 milímetros. E a partir dos 12, 14 meses, eu conseguia atingir folículos lá de 11 milímetros, folículos ovulatórios, certo? No dia 6, né, de emergência da primeira onda. Mas, assim, todos esses folículos entraram em atresia, né? E aí, pessoal, qual que é o comportamento, então, próximo, né, do momento em que esse animal se torna púbere com relação ao hormônio LH, os folículos e a produção de estradiol durante, né, o início do processo, né, que a gente chama de maturação inicial. Então, nesse outro estudo aqui, ó, isso é o número de folículos que podem ser observados, né, na ultrassonografia, o número de folículos antrais, e os dias, os dias de idade, a idade em dias, né, nessa barra aqui horizontal. Então, as barras azuis representam os folículos, né, número de folículos, a barrinha rosa, pink, o LH, e a amarelo, o estradiol. Então, o que a gente percebe aqui, pessoal? Entre os dias 1 e 15 de idade, o que a gente observa? Números próximos de 0, né, de folículos antrais. E a concentração de LH muito baixinha e de estradiol também, cerca ali de 30 picogramas por ml de estradiol, né, entre 20 e 30, né, 25 picogramas, e torno ali de 0 a lá no máximo 5 nanogramas por ml de LH. Entre os 20 e 50 dias de idade, isso começa a aumentar. A gente já começa a contar ali em torno de 20 folículos antrais, né? Não quer dizer que são folículos dominantes, tá, pessoal? São folículos que a gente consegue ver, folículos antrais. E aí, a gente começa já a perceber um aumentozinho nas concentrações de LH, bem como na de estradiol apenas lá pelos dias 60 e 80 de idade, né? Que a gente começa a contar lá, ó, 49 folículos antrais, população folicular total, tá, pessoal? E aí a gente começa a aumentar as concentrações de estradiol, bem como as concentrações de LH. E aí, pessoal, o que a gente observa? Que entre os dias 90 e 105 de idade,
aumenta, há uma elevação acentuada. Mas somente lá por volta dos 180 dias de idade é que eu consigo atingir, olha lá, ó, as concentrações máximas, né? Até de estradiol. E aí a gente percebe então que por volta dos 240, 255 dias de idade, a gente começa a reduzir novamente. Eu estou iniciando aqui talvez uma nova onda folicular, mas assim, é totalmente inconstante, né? Não tem um ciclo correto, como vocês podem ver aqui. Mas o que a gente pode perceber é que à medida que começa a aumentar o LH, a gente começa a ter uma maturação daqueles folículos, tá vendo? Ó? E aí com isso aumenta a concentração de estradiol. Enquanto eu tenho LH muito baixinho, não aumenta estradiol, né? Porque os folículos não produzem estradiol ao ponto de fazer aumentar aquela concentração plasmática. Bom, aí de uma outra forma aqui nesse outro gráfico, né, do professor Day e Anderson, lá de 98, a gente consegue ver de novo aqui, ó, secreção de LH em função da idade, né, e nos diferentes momentos de vida de novilhas, né, de novo. Então vamos lá, do nascimento até por volta lá dos 2 meses, a gente tem secreção de LH, alcança até um pico, mas ele desce novamente, né? Entre os 5 meses e 10, a gente fica com aquele feedback negativo do estradiol bastante incidente, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? E de repente, entre os 10 e os 12 meses, isso aqui é com novilhas taurinas, tá, pessoal? A gente, de repente, esse feedback aqui, ele reduz, ele diminui. E aí a gente consegue ter pico de LH. E com isso esse animal se torna púbere, chega à ovulação. Então, lá, o mecanismo para a puberdade, o que é o feedback negativo do estradiol? Então, o que ocorre, pessoal? A partir do momento que diminui o feedback negativo do estradiol, o que acontece? A gente tem a ovulação. Então, continuando aqui. Então, mais uma forma, né? Então, no início, a gente tem aí uma hipótese gonadostática, né? Está paralisado todo o mecanismo hormonal ali entre trigôno do hipotálamo. Então, o que a gente imagina que aconteça, né? Qual que é essa hipótese? Eu tenho ali o hipotálamo com baixo GNRH em função do alto feedback negativo, né? A hipófise, por conseguinte, secretando baixos níveis de LH e FSH, e o ovário produzindo baixa quantidade de estradiol, então entra num ciclo vicioso, né? Então eu tenho baixo estradiol, não consigo sensibilizar meu hipotálamo a liberar GNRH, hipófise não libera FSH e LH, e acaba que o ovário acaba produzindo inibina e os folículos entram em atresia. Então, pessoal, baseado nessa hipótese, né, que a gente viu anteriormente, hipótese gonadostática, né, que potencialmente é exercida pela gônada no hipotálamo, foi desenvolvido esse experimento, né, em que foram utilizadas 16 novilhas Angus Hereford, e em que 6 delas foram tidas como animais do grupo controle, ou seja, não receberam nenhum tipo de tratamento. 5 foram ovarectomizadas, né, tiveram os 2 ovários retirados e recebiam estradiol, né, que seria aí o papel da gônada, né, o papel do folículo, né, liberando estradiol, que seria o grande vilão da história por enquanto, e 5 ovarectomizadas sem receber nenhum tratamento, ou seja, até então zero de estradiol. Seria aquelas que a gente imaginava, né, que iam ter pulsos de LH e pico de LH. Pulsatilidade maior com pico de GNRH e LH, perdão. E aí, o que eles observaram, né? Que no dia 0, elas não tiveram diferença na pulsatilidade de LH. A partir do dia 8, começou a observar um pouquinho mais de pulsatilidade naquelas naquelas novilhas ovarectomizadas, né? Nas que receberam estradiol, se manteve nulo, quer dizer, o estradiol estava realmente causando uma insensibilização ali, menor pulsatilidade de LH. E naquelas que eram do grupo controle, que não tiveram nenhum dos tratamentos, a gente também observava uma pulsatilidade mínima ali de LH e em alguns momentos ele subia um pouquinho mais. Lá por volta do dia 36, lá no grupo ovarectomizado, sem nenhum tratamento adicional, os picos já eram, a pulsatilidade já era bem maior que nos demais, como vocês podem ver aqui.
né? Aquele grupo que foi ovarectomizado, mas recebia estradiol exógeno, olha só como é que ficava o LH. Quase nulo, quer dizer, LH realmente está fazendo feedback negativo para pulsatilidade e pico de LH. E naquela que não tinha nada, né, continuou ali, ó, com a pulsatilidade normal, mas aquela que tirou o ovário, a pulsatilidade era maior. Né? Então, quer dizer, o ovário realmente exercia um mecanismo autorregulatório ali para que não houvesse a ovulação. E isso, a princípio, está hipotetizado que era em função da produção de estradiol e o feedback negativo que ele causava. Contudo, pessoal, olha, eu estava sem meu laser aqui. Lá no dia 64, 92 e 106, isso foi observado do mesmo modo, né? Mas continuou sendo avaliado, né? Mas o que ocorreu? Naquelas ovarectomizadas, a pulsatilidade se manteve. E lá por volta do dia 106, a gente já começava a observar uns sinais de pico, né? Entretanto, pessoal, naquelas que estavam ovarectomizadas, mas recebiam estradiol, vejam só o que aconteceu. Lá por volta do dia 92, o comportamento do ciclo aqui de LH, da pulsatilidade de LH, estava muito similar às ovarectomizadas. Quer dizer, nos enganamos. Pode ser que não seja o estradiol o grande vilão, porque vejam só, se equiparou, né? E aquelas do grupo controle, olha só, por incrível que pareça, mantiveram ali a sua pulsatilidade, né? O seu controle natural. Então, isso ficou assim, extremamente intrigante, né? Olha, não tem estradiol, né? Tá fazendo maior pulsatilidade LH, legal, estradiol é o vilão. Tá overectomizado, só que a gente está fornecendo estradiol endógeno. Também está fazendo pulsatilidade de LH. Opa, tem estradiol e está fazendo? E nessas que continuam com estradiol, de repente, aqui a gente observa que tem um aumento na pulsatilidade, retorna, né, para mais baixo os níveis de LH. Bom, pode ser muito mais do que isso, né, pessoal, que esteja por trás. Então, aqui, ó, nesse mesmo experimento, a média nas concentrações de LH, né, nas novilhas controle, nas ovarectomizadas e nas ovarectomizadas com estradiol. Então, aqui, as do grupo controle, que são essas daqui, né? A do traço tracejado mais baixo, mantiveram sempre uma concentração de LH a níveis basais, né? Próximos a 1 nanograma por ml. Lá por volta dos dias 120, 140 do experimento, ela começou a subir um pouquinho, mas insignificativo perto dos demais grupos. Aquelas novilhas ovarectomizadas, que é essa linha tracejada maior desde o início, teve maior pulsatilidade de LH durante quase todo o período experimental, do dia 15 lá, 10 até o dia 120. Só que no dia 120, curiosamente, aquelas ovarectomizadas, mas que recebiam estradiol, começaram a fazer a mesma concentração de LH. Então, pessoal, professor Day, né, que é o autor desses trabalhos, né, o responsável por esses trabalhos, e a equipe dele começou a perceber que, poxa, deve ter algo muito a mais, né, controlando essa questão da puberdade, que não só a produção de estradiol. Não está só relacionado com quanto o folículo produz de estradiol, né, tem algo a mais. E aí aqui ele fez para a gente esse gráfico para ilustrar nos dias que antecediam a puberdade, como era então o comportamento do LH. Então aqui, ó, esse dia zero, essa linha tracejada que vocês estão vendo aqui, vou marcar de vermelho, é o momento em que o animal atinge a puberdade, tá? Antes disso, olha só como que é o comportamento, né? Os 120, quase 140, 130 dias, né, que ele acompanhou. Tem lá uma elevaçãozinha, se mantém num platô, e ali próximo, 40 dias antes, né, a gente começa a modificar essa curva. E o perfil, né, de liberação de LH começa a aumentar. Então, nos 40 dias que antecedem a puberdade, se a gente for estudar esses animais, a gente vai perceber que o LH deles vai estar aumentando a pulsatilidade, a frequência dos pulsos, né? E próximo, então, ao momento aí de pico. Bom, pessoal, e como que é o desenvolvimento, né, folicular, né, desses animais? Então, isso é um outro estudo de uma equipe que trabalhava no mesmo tema, que mostrou pra gente aqui, ó, nos dias que antecedia a puberdade, então menos 20 dias, né? Dia zero é o dia em que o animal se tornou puber, e aqui são 120 dias antes. Como que era o tamanho do folículo desses animais, né? Então, aqui, o diâmetro máximo está nessa linha azul, e a taxa de crescimento, quantos milímetros esse folículo crescia por dia, está na linha vermelha.
Então, ali, ó, 120 dias antes da puberdade, a gente observava no ovário daqueles animais cerca ali de 10 folículos, né? E na média, né? E isso foi aumentando, aumentando, até que no momento da puberdade a gente conseguia visualizar quase 13, quase uma média de 13 folículos nos ovários desses animais. E a taxa de crescimento também aumentou significativamente, né? Então eu tinha uma taxa de crescimento aí menor que 1,5, né? E quando vai se aproximando da puberdade, essa taxa de crescimento também ela aumenta. Quanto que o folículo vai crescer por dia. Por isso que ele se torna maior, certo? Eu falei aqui a quantidade de folículos, não é o número de folículos, né? É o diâmetro do folículo naquele animal que vai se tornar púbere. Então, quando esse animal está pré-púbere, a gente tem folículos aí com média de 10 e pouquinho milímetros, né? E aí, próximo ao dia da puberdade, ao momento em que se torna púbere, esses folículos vão crescendo. Ora, isso é quase que óbvio, né? Eu preciso de um folículo ovulatório para ovular, então, e se tornar um corpo lúteo. Então, esse folículo ele precisa adquirir diâmetro que seja responsivo, né, ao pico de LH. E se tornar responsivo, né, ao pico de LH. E aí, pessoal, nesse outro gráfico aqui, ó, na verdade é aquele mesmo, vem a pergunta, né? Isso é a secreção de LH da fase estática até a puberdade que nós já vimos lá atrás. E aí, então, a pergunta que não quer calar. Por que o feedback negativo do estradiol diminui? O que ocorre? Por que, assim, na verdade, não é a quantidade de estradiol que aquele animal tem na circulação sanguínea, e sim a resposta do hipotálamo àquele estradiol que está sendo produzido ali ou não. Então, por que isso acontece, pessoal? E aí, então, foi feito um outro estudo, né, em que os animais foram sacrificados, né, foram abatidos, e colhido parte do hipotálamo desses animais. Experimento extremamente difícil, e que nos mostrou, então, que naqueles dias em que se aproximam a puberdade, aqueles receptores de estradiol, aqui está bem pequenininho, mas é E2 receptors aqui, a concentração desses receptores, ela vai reduzindo, pessoal. Aqui, ó. Isso daqui são os pontinhos de observação, né, da análise. Então, a cada um aqui é um receptor. E esse número de receptor foi reduzindo próximo dos dias da puberdade. E aí, com isso, pessoal, o que ocorre? Se eu tenho redução do número de receptores, né, de estradiol, eu vou insensibilizar o meu hipotálamo e ele então passa a liberar picos de GNRH. Então, declínio no feedback negativo do estradiol é resultado do declínio nos seus receptores de estradiol do hipotálamo, né? Então, por que o estradiol para de fazer efeito? Porque ele para de ser produzido? Não, simplesmente porque ele para de ser recepcionado pelo hipotálamo. E o hipotálamo entende que é o momento de fazer pico, aumentar a pulsatilidade de LH. Aqui um modelinho, né, uma outra ilustração para deixar um pouquinho mais claro para a gente o controle endócrino da puberdade. Né? Então, como que é a secreção de estradiol nesse animal pré, peri e púbere? O mecanismo de feedback de estradiol, né, no momento pré-púbere ele está negativo e alto, peri-púbere ele começa a diminuir, então aumenta a secreção de GNRH, a frequência, né, aumenta a frequência da pulsátil, né, da secreção de LH também, e aumenta o diâmetro folicular, e de repente no momento da puberdade, com um avanço, né, nas concentrações de estradiol causadas por esse indivíduo aqui, o folículo dominante, aumenta mais ainda a frequência da pulsatilidade de GNRH, de LH, até que esse feedback cessa e a gente tem o pico, né, de GNRH, seguido do de LH e a ovulação desse folículo. E um animal púbere. E por que essas mudanças ocorrem, pessoal, com a puberdade espontânea? Um outro estudo foi evidenciado também pelo professor Mike que existe um peso corporal mínimo para que isso aconteça. Então, fatores nutricionais intrínsecos também à genética, né, casados com a genética, eles se relacionam com esse momento. Então, quer dizer, animais que atingem em torno de 50 a 55% do seu tamanho adulto, né, que isso coincide com a idade de 11 a 12 meses para essa categoria animal aqui, novilhas angus cimental, adquirem a puberdade. Né? Então, coincide esse tamanho com essa idade para que aquele mecanismo cesse e os animais se tornem púberes. E quais são as novilhas Nelore, pessoal?
Aqui, a gente não tem ainda um estudo que tenha avaliado justamente, publicado, né, que tenha avaliado justamente isso, com um número expressivo de animais e que nos possa garantir com certeza que isso ocorra, né? Lá em 2010, né, nesse estudo aqui do Dinan, ele observou que existe também nesses animais Nelore uma alta correlação entre peso e indução nos animais que ele estudou 9 mil novilhas, foi um experimento gigantesco, ele trabalhou com indução de puberdade, a maioria dos protocolos de indução de puberdade que vocês vão encontrar na literatura ou sendo recomendado pela indústria hoje, foi ele que desenvolveu, né? Então aqui ele também encontrou uma outra relação muito grande entre peso e prenhez, né? Quanto maior o peso, maior a chance desses animais se tornarem prenhes. Quanto maior o peso, maior a chance desses animais se tornarem púberes, né? Ou serem sensíveis a protocolos de indução, por exemplo. Certo, pessoal? Bom, existe aí então dados tabelados, né, de livros, inclusive do professor Rafez, né, que é esse que vocês estão acostumados, reprodução animal, e a maioria deles, né, que na verdade isso daqui não é recente, são idades hipotéticas, algumas até nem sempre atualizadas, né, em que esses animais se tornam púberes. Então, bovino, 11 meses macho, 11 meses a fêmea, canino, vamos manter aqui nosso raciocínio na fêmea, né? 12 meses a fêmea, equino, 18 meses a fêmea, felino, 8 meses, ovino, 7 meses, suíno, 6 meses. Então é isso que a gente tinha para falar, né? Além de frisar mais uma vez que são diversos os fatores que interferem na idade e a puberdade, né? E isso tem a ver com raça, genética, a idade da mãe ao primeiro parto. Depois, lá na frente, a gente ainda vai estudar alguns gráficos que mostram que o mês em que aquele bezerro nasceu tem totalmente relação com o peso que aquele bezerro vai desmamar e, consequentemente, a bezerra, né? Vamos falar de fêmea também. Com quantos meses aquela fêmea vai entrar em puberdade, isso é extremamente importante, tem a ver com programação genética, enfim. Fotoperíodo, a condição corporal, nutrição, os fatores sociais, presença ou ausência do sexo oposto durante o período peripúbere para algumas espécies animais. E a densidade populacional, é claro. Né? Então, em lotes, em grupos de animais que são confinados, por exemplo, né? Novilhas e peripúberes, onde há às vezes causas de estresse, muitas vezes essa puberdade fica retardada. Bom, pessoal, anotem suas dúvidas, anotem as perguntas e me enviem. E até a próxima. Bom trabalho, bons estudos para vocês.